Pessoal, enquanto o Laranjão tá taxando a China doidado e achando que tá ganhando, né? É típico de bolsonarista, né? Tinha 1 milhão de pessoas na Paulista ontem, tá ok? Eles não reúnem nada e acham que estão ganhando, né, pessoal? Bolsonaro não ganhou as eleições nem roubando, tá? Ele impediu nordestinos de votar, comprou o voto de pessoas através do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, fazendo empréstimos da Caixa, Banco do Brasil, liberando o LOAS à vontade para quem quisesse. Oi, eu tenho uma gripe, eu não posso trabalhar. Tá bom, entra aqui pro LOAS. Tudo isso o Bolsonaro fez e mesmo assim não ganhou as eleições. Bolsonaro não conseguiu 500 mil assinaturas para fazer um partido. Mesmo assim, a gadaiada acha que ele venceria o Lula nas próximas eleições. Não dá, né? O Trump é a mesma coisa. Tá só levando um cacete lá arruinando a América, mas ele acha que tá certo. Nós estamos fazendo o correto. Em breve vocês vão ver. Vocês vão ter tanto dinheiro que não vão ter onde gastar o dinheiro. É a mesma loucura, pessoal. E o que aconteceu hoje? Hoje a China deu uma porrada na economia dos Estados Unidos. Porque a China anunciou hoje um tipo de SWIFT, que é chamado de RMB, para negociar atualmente já com 10 países da Ásia, que é os países da Ásia e a Oceania, como a Austrália, e 6 países do Oriente Médio. O que é SWIFT? SWIFT é uma comunicação entre bancos internacionalmente para você poder fazer transferências internacionais. Então, por exemplo, vamos pegar um cara que é youtuber que nem eu. O YouTube me paga uma quantia se eu tiver um certo número de views. Então essa quantia é em dólar, é de outro país, mas para eles pagar para mim aqui no Brasil, eles têm que identificar o meu banco através desse código SWIFT. Então cada banco tem um código SWIFT. Desses todos vinculados a esse sistema. Então o código SWIFT do meu banco é tal, eu mando para eles, ele fala, esse banco aqui tal, agência tal, lá no Brasil. Então vamos transferir para esse banco. Então o SWIFT ele faz essa transferência internacional, chega aqui e cai direitinho na minha conta. E é assim que acontece com várias transações financeiras, com quem importa, com quem exporta, com quem recebe dinheiro do exterior e assim por diante. Às vezes o cara tem um parente que mora lá nos Estados Unidos, manda dinheiro para a família através do código SWIFT, que é usado mundialmente. Mas a China está anunciando o seu próprio agora, acabou de criar esse RMB. Então esse RMB, a China vai poder fazer transações com vários países, como esses 10 aqui da Ásia e Oceania, e esses 6 do Oriente Médio, sem precisar do código SWIFT americano. Vai ser um outro código. Então pega o meu banco, digamos que alguém da China queira me mandar 100 mil yuans, por exemplo. Então eles podem mandar para esse código RMB, independente do código SWIFT. Isso também pode burlar sanções americanas e outras coisas, né? Que nem, por exemplo, os países podem negociar nossas próprias moedas, porque tendo o SWIFT, beleza, você pode pegar de qualquer moeda para qualquer moeda, aí no seu país você converte, né? Através de uma casa de câmbio. Então esse código que a China já criou pode significar o começo do fim do dólar como moeda global principal, tá? Além do código SWIFT, vários desses países já estão fazendo negociações em moedas próprias, como o Irã e a Rússia e a China já fizeram negociações em moedas próprias, e agora com o código SWIFT, eles não vão só poder fazer transações mais rápidas, como eles também vão ter uma taxa, né, vão ter um padrão de quanto que vale cada moeda, baseado no código SWIFT. Então, por exemplo, o yuan vale mais que o rublo russo, beleza, vamos ver aqui no código SWIFT. Aí eles conseguem ter uma noção de quanto que vale uma moeda no país do outro, para poder fazer essas transações financeiras, ou seja, não depender tanto do dólar. E isso é bom, pessoal, que esses países do BRICS podem finalmente começar a negociar nossas próprias moedas. Isso pode abrir o caminho para futuramente, quem sabe, o BRICS ter uma moeda própria. Talvez nem precise de uma moeda própria, pode ser até o yuan chinês, que vale muito, que possa substituir o dólar. Então, por exemplo, o Brasil vai negociar, sei lá, vai vender petróleo pro Egito, um exemplo hipotético. Aí, em vez de cobrar em dólar, até porque vários países da OPEP já não estão mais aceitando o petrodólar, tá? Petrodólar é a moeda para negociar o dólar, eles não estão aceitando mais. Eles podem negociar nessa moeda do BRICS, ou no yuan chinês. O cara pode falar assim, olha, Lula, eu quero, sei lá, 20 mil barris de petróleo. Quantos yuans vai sair? O barril em yuan está 1,5 yuan cada barril. Beleza, vamos fechar o negócio. Aí usa o código da China, um país vende pro outro, pronto. Sem precisar da interferência ou risco de sanção americana. Viram como está legal isso? Então a China está caminhando para ser a nova liderança global no lugar dos Estados Unidos. Em contrapartida, o Donald Trump anunciou hoje que a China retalhou eles em 34%, né, de uma forma recíproca, que se a China não retirar as tarifas imediatamente, ele vai aumentar as tarifas do produto chinês em 50% e ainda por cima vai cortar relações diplomáticas com a China. Não vai conversar mais com a China, que isso na diplomacia é muito grave. Quando um país não quer conversar mais com o outro, retira embaixador e tal. Isso inclusive é um estopim para uma guerra, para quem não sabe, tá? Então o que o Laranjão quer fazer? Eu vou colocar mais 50% de taxa na China.
E não vamos ter mais comunicação nenhuma com a China. A China está pouco se lixando, pessoal. A China já teve períodos aberto, fechado, aberto, fechado. E hoje a China é aberta para o mundo. Hoje a China tem mais negócios, por exemplo, com a Austrália, Oceania, os países ali do Sudeste Asiático, do que com os Estados Unidos. Eles estão pouco se lixando. Não quer falar mais com a gente? Tudo bem. A gente vai falar aqui com os outros países, até com o Japão e Coreia do Sul, que nem eu falei para vocês no último vídeo. Eles estão abrindo mercado e negociação por causa do Trump. Então quem vai perder mais nessa história é os Estados Unidos. Agora, se a China parar de fazer negócio com os Estados Unidos, o impacto vai ser muito grande nos Estados Unidos, pessoal. Principalmente em coisas de eletrônicos, chips, essas coisas. Vai afetar muito o mercado tecnológico dos americanos. Aquele Vale do Silício na Califórnia vai quebrar. E todas aquelas pessoas que investem em bolsas, como o Trump investia antigamente, eles já estão sentindo os prejuízos enormes. Todas as bolsas do mundo amanheceram em queda. Inclusive as americanas, como a Nasdaq, a Dow Jones, amanheceram tudo em queda. Os investidores estão perdendo já na casa de trilhões de dólares nos Estados Unidos. E o Trump era um cara da bolsa, ele sabe como isso é perigoso, né? Ele lembra da crise de 29, quando a bolsa quebrou e os Estados Unidos entraram numa crise enorme, onde tinha mães vendendo até os filhos para comprar comida. Então o Trump sabe o risco que ele está criando, entendeu? Então se ele quiser manter essa guerrinha com a China, ele corre um sério risco de quebrar as bolsas do país dele e quebrar a economia americana, como aconteceu em 29 e 30 mais ou menos. É chamado da grande crise de 30, né? Mas ela começa no finalzinho de 29, tá? Para quem não sabe. Então é um risco que ele mesmo está correndo. Se ele quiser pagar para ver, paga para ver. E toda essa crise que ele está fazendo, essa guerrinha com a China, beneficia o Brasil, que eu já falei em outros vídeos. Cada vez mais o Brasil faz mais contatos com a China, e através do BRICS, não só a China, mas os outros países aliados, países membros, e os Estados Unidos não vão poder fazer nada. O Trump vai colocar tarifa. Vou tarifar os produtos brasileiros. Filho, daqui a pouco o Trump não vai ter dinheiro para comprar uma bala do Brasil. Que dirá, essas tarifas dele não vão adiantar nada, ele só vai prejudicar o próprio país. Mas o fato é que a China está sinalizando para o mundo que está pronta para substituir os Estados Unidos como potência mundial. A China já tem uma puta economia, um PIB gigante, um país que não para de crescer, uma economia forte, a China é estável, a China tem a população com um IDHD ótimo. Então a China tem todos os índices econômicos bons, tudo para substituir os Estados Unidos. Se o Trump quer entrar nessa guerrinha inútil, ele que entra. Ele vai entrar para a história como o presidente que quebrou os Estados Unidos da América. Aí problema dele, né? Se ele quer quebrar a América, deixa com ele, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá, que eu queria trazer para vocês, tá? Lembrando que quem teve a ideia de criar uma moeda única foi o Lula, tá? Desses países do BRICS. Agora, eu não sei se por enquanto vai ser viável, tá? Que nem eu falei, talvez seja mais fácil usar uma moeda mais forte, como o Yuan. Inclusive, olha o número de transações que eles fizeram com esses países aqui que eu falei para vocês, ó. Eu anotei aqui, ó. Eles fizeram transações, desde que eles inauguraram esse código SWIFT deles, 5,8 trilhões de Yuan. 5,8 trilhões. Já em negociação com esses países aí. Então já não depende mais tanto dos Estados Unidos. Se o Laranjão fizer guerra com todo mundo, vai quebrar o próprio povo dele. Enfim, eles que entrochem. Gostou do vídeo, pessoal? Já sabe, dá um like aí, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado. Compartilha nos grupos para as pessoas verem. Comente também o que você achou, tá? Que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.